e o Revista Novo Tempo já está de volta. E nesta semana, a gravadora Novo Tempo lançou um novo CD. O músico Ralph Welton, que é compositor, canta segundo tenor, toca piano e violão, começa agora uma carreira solo e ele está aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Ralph. Obrigado, amigos. Prazer, privilégio estar com vocês aqui. Bom, para o pessoal que está aí em casa, já deve talvez acompanhar o trabalho do Ralph com o trio Solanza, e agora ele está começando a trilhar aí essa carreira solo, mas muita gente vê, de repente, o primeiro trabalho solo, o seu é esse, né, Ralph? Exatamente, esse é o primeiro. Então, muitas vezes a pessoa pode estar em casa e ver um primeiro trabalho solo sendo lançado, mas tem uma história até chegar nesse momento, né? Verdade. Como é que começou o teu envolvimento com música? Desde pequeno você Desde tem pequeno esse já, contato? sim. Os meus pais não eram musicais, não são musicais, não tocavam nenhum instrumento, mas eles sempre incentivaram a mim e ao meu irmão a estar envolvido com música ali, aulas de piano, de teclado, de voz. E muito novo, eu me batizei na Igreja Adventista aos 10 anos e ali comecei a participar, né? Você entra já nesse mundo musical, conjunto e tal, e ali foi. E aos 15 anos eu entrei no Grupo Solanza. Entendi. E lá eu fiquei por 17 anos. Isso no Espírito Santo, Solanza, no Espírito Santo, exatamente. Solanza foi uma grande escola para mim, viu? Uma grande escola. Tenho uma gratidão enorme por ter passado esse tempo todo lá. Agora, Ralph, além de cantar, você também é compositor, inclusive a autoria da música do seu CD, várias você mesmo que compôs. O que você julga ser a razão dessa versatilidade que você tem na música, cantar e compor? Pois é, eu faço de forma bem diferente da maioria dos compositores que eu conheço. Eu faço as músicas sob encomenda. Então as pessoas entram em contato comigo e falam assim, olha, eu quero esse tema, e eu busco o maior número de informações possíveis sobre aquele intérprete, né? Não nada contra as outras formas de composição dos outros amigos que conheço, mas eu me acostumei assim, e eu acho que dessa forma eu consigo extrair o máximo daquele intérprete. Funciona para você, né? Exatamente. Então, eu consigo extrair o máximo daquele intérprete, entendendo o seu propósito, a sua vida, porque cada pessoa, cada intérprete tem a sua peculiaridade, né? O seu modo de fazer, de cantar, de envolvimento com a canção. Eu busco encontrar ao máximo possível essa vertente para que, quando as pessoas ouçam as músicas, ela não entenda que foi o Ralph que fez, mas é como se a música, ainda que seja minha, cantada por outro intérprete, tenha tanta vivência para ele que ele esqueça de quem foi o compositor mesmo, mas que ele veja Cristo, que ele veja o intérprete ali passando as informações acerca da vida cristã e outras coisas mais. Bom, Ralph, o pessoal, como eu comentei, né, já está acostumado a te ver cantando no Solanza, Sim. já ouve tuas músicas não só no Solanza, no Adoradores, entre outros cantores aí da gravadora Novo Tempo e de outras gravadoras, etc., vários independentes também, mas esse é seu primeiro trabalho solo. O que é que o telespectador do Revista Novo Tempo pode esperar desse seu CD? Pode esperar. Eu tenho dito que o tema, né, do disco, que é Quem Eu Sou, ele é como se fosse um caminho por onde eu tenho passado, assim. É como se fosse uma olhada num retrovisor da minha vida e eu estivesse explicando e falando algumas confissões acerca de mim mesmo, das experiências. Eu tenho aprendido muito, assim, a ver, a ler muito e a ouvir, quem sabe mais ainda do que as outras coisas. Ouvir pessoas mesmo, né? Ouvir gente, ouvir as pessoas que, após as programações, chegam até nós e conversam, passam algum tempo explicando os seus momentos de dores, de lutas. Isso, para mim, porque eu me identifico com elas em algum momento. E as músicas têm esse poder. Por isso que nós, às vezes, gostamos de músicas diferentes. Porque as pessoas ouvem e falam assim, essa música é linda, né? Eu achei, não é tanto. Porque talvez a experiência que ela passou foi aquilo mesmo. Eu tenho, assim, várias experiências de músicas que eu conheço que não foram compostas por mim, mas eram como se tivessem sido mesmo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Revista. Foi muito bom ter você. Muito legal. Então fica o convite para o nosso telespectador. Quem Eu Sou, CD de Ralph Welton aí, mais recente lançamento da gravadora Novo Tempo. Obrigado, gente. Deus abençoe. Igualmente.
Muito bom, e agora continuamos a nossa viagem pela história da educação adventista no Brasil. Na semana passada, conhecemos o Colégio Internacional em Curitiba, primeira instituição de ensino adventista do país. Hoje, vamos conhecer uma escola centenária. O segundo episódio da série especial comemorativa aos 120 anos da educação adventista é no estado de São Paulo. A jornalista Rebeca Ricarte nos conta, a partir de agora, fatos que tornam o ano de 1915 inesquecível. Quando nós olhamos para o início da história do Campus São Paulo, do NASP, nós podemos observar que a sua raiz está ligada ao Colégio Superior de Gaspar Alto, que foi fundado em 1899 pelo pastor John Lipke. Depois esse colégio se transferiu para Taquari, em 1903, e em 1915, então, foi aberto o campus UNASP São Paulo. Um dos pioneiros da igreja adventista, chamado John Bem, a sua esposa havia recebido uma herança nos Estados Unidos e a família então decide doar essa herança para a aquisição de uma fazenda, de uma localidade onde se pudesse então construir esse centro formador de missionários. Ali, naquela fazenda, a 23 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, começaria uma história centenária. As terras de Pantaleão foram adquiridas e o colégio começou a funcionar. 1915 foi um começo duro, penosamente difícil. Os alunos dormiam em barracas e ajudavam a construir os prédios da instituição. Eram todos, literalmente, pioneiros. Foi colocado a pedra fundamental no dia 6 de maio. Não existia nenhum acesso por estrada, nenhum acesso telefônico, nenhuma construção. E através de uma picada construída por este pioneiro é estabelecido então este local onde se iniciaria este sonho de formação, um local de formação para os jovens da Igreja Adventista. Em um século, muita coisa muda. São Paulo, há 100 anos atrás, era totalmente diferente da megalópole que hoje conhecemos. Naquela época, quando os pioneiros da igreja começaram a procurar por um terreno para construir o primeiro colégio em sistema de internato na região sudeste do Brasil, eles nem imaginavam que nessa área teríamos uma das maiores populações de todo o país. Existia muito mais ideal do que qualquer outra coisa. Eles se dedicaram por essa instituição que realmente começou a criar corpo, a criar volume e cada ano recebíamos mais alunos para compor o quadro de alunos dessa instituição. Eu me sinto parte dessa história porque a minha família sempre esteve aqui, meus avós, meus pais, eu, meu marido, meu irmão, então toda a minha família, a gente tem um vínculo muito forte com esse colégio. E essa mesma sensação foi latente no coração de tantos estudantes que ao longo de 100 anos de história passaram pela instituição. Uma delas era uma jovem que vendia livros para pagar os estudos. Na década de 40, ela foi até o interior do estado, chegando às proximidades da cidade de Campinas. Para aquela comunidade rural, ela apresentou os feitos da educação adventista na capital. Nascia ali o início de mais uma escola adventista em São Paulo. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Os primeiros alunos chegaram em 1946, 47, porque o colégio foi inaugurado em 1948, em setembro. Meu primeiro contato na época com o colégio, na época era GAC, foi quando meu pai, dentista, fazia o trabalho missionário dele, isso na década de 60, aos domingos aqui no colégio. Nós morávamos em Campinas e aos fins de semana eu vinha trabalhar aqui como dentista no colégio, atendendo os alunos industriários. Em 1950 foi oficialmente dado condições, no aspecto legal, do colégio desenvolver o ginasial. E na época tinha a admissão, né? A primeira turma do primeiro ano com 45 alunos. E o segundo ano tinha em torno de 20 e poucos alunos. Tinha muitos alunos do internato, mas também quase toda a criançada aqui em volta se tornaram meus alunos, porque eu dava aula em casa e no colégio. Foi muito gostoso aqui, as coisas aqui eram bem diferentes do que é hoje. Embora fossem mais rígidas por causa da época, a gente não podia, por exemplo, usar calça comprida em lugar nenhum. Então, quando estava muito frio, o que a gente fazia? A gente colocava a calça e punha a saia por cima. Os meus avós vieram para Hortolândia
Meus pais estudaram aqui, agora eu e meu irmão estudamos no IASP. Eu acho que foi uma vantagem enorme. Aliás, não foi uma vantagem, foi uma benção. Nós temos vindo para cá. IASP é o colégio do coração da gente. Até que a organização da Igreja Adventista para a América do Sul percebeu que era preciso ampliar aquela primeira instituição, mas fora da capital. A solução era procurar por um local totalmente adequado e aprazível para focar na educação superior. Eles começaram a procurar fazendas, locais, onde pudessem estabelecer uma nova instituição. E um grupo de pastores, de administradores, de arquitetos, de engenheiros saíram pelo estado de São Paulo procurando essa localidade. Chegaram a visitar mais de 70 diferentes tipos de locais. Depois de todas essas visitas e de muitos diálogos, obviamente com muita oração, muitas reuniões, decidiu-se que esta seria a fazenda ideal para a construção desse sonho, da Universidade Adventista no Brasil. E a partir de 83, então, esta fazenda de laranjas, chamada Fazenda Lagoa Bonita, se tornaria em um centro universitário. Eu me sinto parte da história da educação adventista. Um ponto que particularmente me emociona bastante, quando eu entro no corredor de teologia, quem estiver visitando o NASP aqui vai ver que você tem umas placas de prata, desde a primeira turma até a última turma de teologia ali. Eu fiz parte da 95ª turma de teologia. Então, nós não estamos ligados somente à história do NASP aqui, como o NASP Engenheiro Coelho, Campus 2, que tem 30 anos de história, mas estamos ligados a toda a formação teológica no Brasil. E uma instituição que já alcança milhares de alunos todos os dias, da escola básica até o ensino superior em unidades físicas, foi mais longe. Afinal, essa é a proposta que vai muito além do ensino. O NASP sentiu que realmente a educação à distância era algo que vinha para crescer avassaladoramente, nós não podíamos ficar de fora disso. Então, nesse ano de 2012, o NASP toma a decisão de construir, de criar, de estabelecer o campus virtual. Um campus com exclusividade para a oferta de educação à distância dentro da instituição UNASP. Os primeiros passos em Gaspar Alto. Os aventureiros em São Paulo. Uma vendedora de livros na zona rural de Campinas. Uma fazenda de laranjas em Engenheiro Coelho. Quem olha assim, despretensiosamente, não imagina as proporções que essa história inicial construiu ao longo de 100 anos. Eu diria que o papel dessa instituição centenária é justamente fortalecer as outras mais novas que estão começando a não perder a razão de existir como uma instituição confessional. O desenvolvimento de valores, do compromisso missionário, do serviço a Deus e serviço à humanidade. Esses elementos jamais se afastaram dos ideais daqueles que ao longo de tantos anos têm servido a instituição. Minimizar sofrimento, preparar uma juventude forte, comprometida com esta missão e procurar desta forma incentivar para que mais jovens se dediquem a uma causa. E esta causa é a salvação das pessoas e levar o conhecimento de Jesus a elas. E nesse domingo, dia 17 de abril, você continua conferindo essa história aqui na TV Novo Tempo, na série de documentários 120 anos, passado, presente e futuro. A programação especial tem início às 9h30 da noite. E na próxima semana, aqui no Revista, vamos conhecer como a educação adventista chega e se instala no Rio de Janeiro. Bom, e o Revista Novo Tempo vai ficando por aqui, mas não deixe de visitar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. E também tem as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. Você ainda pode ver os sites noticias.adventistas.org, news.adventist.org e revistaadventista.com.br. É isso aí, foi muito bom passar esse tempo com você e a gente se vê, é claro, na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!